Olá pessoal, hoje vamos falar sobre Brasil, República, né? Os primeiros tempos da República Brasileira, o que levou então à proclamação da República e os primeiros anos de República, quais as características? Vamos lá? Então, a proclamação da República, desde a independência do Brasil, né, que existiam rebeliões republicanas, havia já um grupo que reivindicava, né, o fim aí do Império, mas todas foram reprimidas pela monarquia. Com o objetivo de ampliar seu poder na política, né, um grupo formado por fazendeiros e profissionais liberais, né, entre eles médicos, jornalistas, advogados, entre outros, né, lançou em 1870 o Manifesto Republicano, que defendia o federalismo e a república. O manifesto afirmava que o Brasil deveria adotar a república, assim como os outros países da América. A partir do manifesto vai surgir o Partido Republicano Paulista. Duas questões, né, envolvendo a igreja e o exército contribuíram para o aceleramento da queda do império. Né? Com a Constituição de 1824, o império passou a controlar a igreja por meio do beneplácito e do padroado. Né? O beneplácito, pessoal, era o direito que o imperador tinha de aprovar ou não as bulas papais, as ordens do Papa. Então, o que o Papa determinava para a igreja só podia ser colocado em prática se o imperador deixasse. Dessa forma, essas orientações do Papa só entrariam em vigor no Brasil se tivessem o consentimento do imperador. O padroado era o direito do imperador tinha de nomear os bispos. Estes, além de serem nomeados, eram também remunerados pelo governo, como qualquer outro funcionário público. Em 1864, o Papa proibiu que os católicos fizessem parte da maçonaria e Dom Pedro II era maçom, assim como seu pai. Os republicanos se aproveitaram dessa questão religiosa para manchar a imagem do imperador. A questão militar é o nome dado, né, a uma série de atritos entre o exército e o imperador. A principal razão desses conflitos entre os militares e a maçonaria foi a punição de dois oficiais do exército. Eles foram punidos, pessoal, por terem denunciado casos de corrupção no império. Olha aí. Só por isso os caras foram castigados. Com a Lei Áurea, né, a insatisfação com a monarquia aumentou, pois os fazendeiros do Vale do Paraíba e do Nordeste sentiram-se traídos, né, com essa ideia, porque escravo valia muito dinheiro na época. Né, e aí eles simplesmente ganharam a alforria e essas pessoas não ganharam nada com isso, com a liberdade dos seus escravos. Os militares, após serem punidos por Dom Pedro II, tinham se aproximado dos ideais republicanos. Então, na manhã de 15 de novembro de 1889, o golpe foi dado. Deodoro da Fonseca e seus soldados demitiram o governo monárquico, pondo fim à monarquia e dando início à república no Brasil. O Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente da república. Foi aprovada então a reforma financeira e a primeira constituição da república. Os primeiros governos, né, foram militares, por isso que esse período é chamado de República da Espada, tá certo? Então preste atenção que pode cair isso aí no vestibular ou até mesmo no Enem. Então, com o objetivo de expandir o crédito e incentivar a industrialização do país, ou então o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, autorizou os bancos a emitirem dinheiro para conceder empréstimos àqueles que desejavam abrir uma empresa. Essa reforma gerou grande crise financeira, que ficou conhecida como encilhamento. Né? Depois disso, nós vamos ter a primeira Constituição da República, que foi aprovada por uma Assembleia Constituinte em 24 de fevereiro de 1891. Com essa nova Constituição, foi aprovado o federalismo. O poder passou a ser exercido em três poderes, né, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Brasil passou a ser uma república federativa presidencialista, quer dizer, que tem um presidente. Porque existe também a república federativa parlamentarista, mas o Brasil escolheu o presidencialismo. A Igreja Católica foi separada do Estado e os brasileiros passaram a ter liberdade religiosa. Foi instituído o registro civil para o nascimento e o casamento, além da certidão de óbito. O voto passou a ser universal, masculino, então só os homens maiores de 21 anos brasileiros e alfabetizados tinham direito ao voto. A primeira eleição para presidente foi indireta, então Deodoro da Fonseca foi eleito, Floriano Peixoto foi eleito para vice, que antigamente existia a eleição separada, né? Você votava tanto para presidente como para vice. Depois da crise do encilhamento, os militares, né, da Marinha ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro caso Deodoro não renunciasse. Esse episódio ficou conhecido como Primeira Revolta da Armada. Deodoro renunciou à presidência, né, que foi ocupada por seu vice, Floriano Peixoto. Floriano reabriu o Congresso e formou então o seu ministério. Floriano
reduziu os aluguéis e tabelou o preço de alimentos. Vários militares do exército, né, iniciaram uma campanha exigindo sua renúncia. O pessoal estava revoltado. Os militares da Marinha bombardearam o Rio de Janeiro exigindo a renúncia de Floriano. Esse episódio ficou conhecido como a Segunda Revolta da Armada. Floriano conseguiu vencer a revolta. Nesse mesmo período teve início a Guerra Civil no Rio Grande do Sul, que ficou conhecida como Revolução Federalista. Este movimento atingiu também Santa Catarina e o Paraná. Os federalistas eram também conhecidos como Maragatos e os republicanos de Pica-Paus, apelidinhos que eles sempre colocavam de forma pejorativa uns com os outros. Os federalistas queriam a instalação de regime parlamentarista nos moldes do Segundo Reinado. Já os republicanos defendiam um presidencialismo forte, centralizador, no estilo do governo de Floriano Peixoto. Só no governo de Prudente de Moraes é que essa rebelião foi controlada. Ao final do seu governo, Floriano Peixoto conseguiu vencer seus opositores e colocou em prática um modelo autoritário e excludente. Por isso que a Primeira República, né, ela vai ser marcada pelas oligarquias no poder. Né? Então, na época do Império, o governo central impunha o poder, né, às províncias, aos estados. Províncias é a mesma coisa que estado, tá bom? Nomeando quem queria governar, né? Então, o imperador, ele quem comandava. Com a República, a situação mudou. Agora, as famílias mais poderosas de cada estado passaram a ter um enorme poder. Essas famílias poderosas, chamadas de oligarquias, é aí onde começa o coronelismo. Foi uma forma usada por eles para se manter no poder. O coronelismo surge com a Guarda Nacional, onde grandes fazendeiros ganhavam o título de coronéis ao entrar na Guarda Nacional. Esses ricos fazendeiros, que passaram a ser chamados de coronéis, induziam os eleitores a votar nos candidatos indicados por eles. Quase sempre os coronéis conseguiam o voto, né, do eleitorado por meio de troca de favores. Na maioria das vezes, os favores eram alimentos, remédios, proteção, dinheiro emprestado ou emprego. Esse voto controlado pelo coronel é chamado de voto de cabresto. Nesse período também, pessoal, marcava-se pela fraude eleitoral, era muito grande. Havia falsificação de resultados, roubo de urnas, inclusão de votos de crianças, defuntos e de pessoas inexistentes, porque o voto era impresso, né? O voto era abertozinho lá, você marcava, colocava o nome, colocava o X e todo mundo ficava vendo lá em quem vocês votavam. Os coronéis de cada região faziam alianças entre si e elegiam o presidente de estado. O presidente era eleito, retribuía o favor enviando verbas para a construção de escolas, praças e igrejas, coisas, né, que acontecem. Usando as mesmas práticas, as oligarquias estaduais ajudavam a eleger os deputados e senadores favoráveis ao presidente da República. O presidente da República retribuía da mesma forma, né, com obras e investimentos na região em quem possuía o maior apoio político. Esse esquema político que ligava os governadores estaduais ao presidente da República ficou conhecido como política dos governadores, né? Então, por meio dessas alianças, as oligarquias mantiveram-se no poder. A maior de todas as oligarquias foi a de São Paulo e Minas Gerais. Elas uniram-se e se revezavam no poder. Essa aliança ficou conhecida como política café com leite. Então, em uma eleição, né, todos votavam no candidato de São Paulo, na outra todos votavam no candidato de Minas. Isso ficou conhecido como a política café com leite. E assim eles se mantiveram no poder por muito tempo. Terminando por aqui, valeu pessoal!